Estamos iniciando mais um Painel Regional, o seu tradicional programa de debate, sempre aqui ao vivo pela Santa Cecília TV. Você assiste também pelo Santa Portal, o portal digital da Santa Cecília, e depois também o programa fica disponibilizado no YouTube. Pode rever à noite, às 20 horas, a reapresentação do programa, porque aqui tem informação, opinião e comentário com conteúdo, sempre com a presença de convidados especiais e comentaristas que levam a você o que de mais importante acontece na região, no estado e também as notícias de âmbito nacional. Recebendo hoje aqui o advogado à minha esquerda, Dr. Paulo de Jesus, professor de Direito Penal e Processo Penal. Ao lado dele, o jornalista, editor do Jornal da Orla, Marcos Santana. E aqui à minha direita, o advogado, professor e jornalista Vicente Cassione. Ao lado do Cassione, sempre a Jéssica Souza, que fala para você, telespectador, para você, internauta, como interagir com o painel regional, porque você também é participante desta mesa de debates. Temos também os jornais parceiros, como o Diário do Litoral. Manchete hoje, Codesp auditará contratos envolvendo ex-diretor. Está aqui uma edição para o Dr. Paulo de Jesus e outra ali para o Santana, uma aqui para o professor Cassione e outro jornal também parceiro do mesmo grupo do Diário do Litoral, a Gazeta de São Paulo, que traz como manchete: Ministério Público, MP, pede cassação de Dória e inelegibilidade de Geraldo Alckmin. Está aqui a manchete mais para o estado de São Paulo, da Gazeta de São Paulo, edição para o Paulo de Jesus e outra para o Marcos Santana, além de uma edição para o professor Vicente Cassione. E a gente já vai abrindo aqui os cumprimentos aos nossos convidados. Eu cumprimento aqui o Dr. Paulo de Jesus. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Heraldo. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, Marcos Santana, professor Vicente Cassione, Jéssica Souza e toda a equipe. Estou muito feliz de estar aqui debatendo os problemas da cidade e do estado. Muito bem. Santana, tudo bom, Santana? Reta final aí das eleições. Reta final das eleições. É uma satisfação muito grande, um prazer, um privilégio sempre participar do painel regional. Boa tarde aos meus colegas de bancada, a Jéssica. Boa tarde especial que nos acompanha ao vivo. E boa noite que nos acompanha na reprise do painel regional. Professor Cassione, tudo bom? Acompanhando também atentamente essa reta final da campanha eleitoral. Não sei se é reta ou se é uma curva ou se é uma... Oscila, né? Um caminho sinuoso. Não é? Eu quero saudar os meus companheiros de bancada também, os caríssimos telespectadores, especialmente a Jéssica, que comprou copos novos e transparentes para a bancada. Agora, o telespectador está vendo que nós estamos tomando água em copos novos, o que é um grande progresso. Não é? Parabéns. Jéssica Souza. Tudo bem, boa Tudo tarde, bom? Geraldo. Cumprimentar o Marcos Santana, o doutor Paulo de Jesus, ao Vicente Cassione. Não foi nada, viu, doutor? Não tem problema. Disponha do copo de água. E desejar também uma ótima tarde para você aí de casa. Participe conosco através dos telefones 3223-1120 ou 3223-7676. Mande sua dúvida, sugestão, pergunta, fique à vontade. Participe também conosco através do Facebook, facebook.com/painel regional TV. A bancada aqui é bem democrática. Muito bem. E a gente vai começar então os nossos temas de hoje, a nossa pauta. Tribunal de Justiça de São Paulo anula julgamentos de 74 PMs do massacre do Carandiru. Desembargadores da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo anularam os julgamentos dos 74 policiais militares condenados pelo massacre do Carandiru. O relator, Ivan Sartori, além de anular os julgamentos, votou pela absolvição dos PMs, sob a convicção de que agiram em legítima defesa. Sartori já foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Já os desembargadores Camilo Leles e Edson Brandão votaram apenas pela anulação dos julgamentos. Os júris ocorreram entre os anos de 2011 e 2014 e os PMs foram condenados a penas que vão de 48 anos a mais de 620 anos
de prisão. No Carandiru, a extinta Casa de Detenção de São Paulo, onde atualmente é o Parque da Juventude, foram mortos 111 PMs, né? E estavam rebelados lá no Pavilhão 9, isso em 1992, poucos dias antes das eleições municipais daquele ano, em que Paulo Maluf foi eleito pelo voto prefeito de São Paulo. Paulo de Jesus, acompanhou esse processo? Tem acompanhado? Acompanhei esse processo, enquanto o professor Vicente Cassione era meu professor, então eu tive a oportunidade de acompanhar no meio acadêmico como transcorreu esse processo. Ninguém melhor do que ele para tratar disso, mas é um bálsamo para aqueles que acreditam no tribunal do júri, para aqueles que acreditam na justiça. Por mais que tardia, o tribunal do júri trouxe sim justiça, pelo menos ao meu ver, a este caso. Porque restou evidente que os policiais militares, pelo menos de acordo com o que nós acompanhamos na mídia, e nós acompanhamos através do meio acadêmico, dos artigos publicados, que eles estavam ali exercendo a sua profissão, fazendo valer a lei. Portanto, condená-los seria realmente ungir a criminalidade a uma condição que ela não merece estar. Então, reputo que essa decisão foi correta e deve ser mantida mesmo. Ô, Santana, Não, eu vejo, um caso que realmente chamou a atenção. É um tema controverso, que teve repercussão, inclusive, internacional. Muito se questionou com relação aos... Muito se fala dos direitos humanos dos presos e também das vítimas. Logicamente que não é que você defende a pessoa que está encarcerada, os direitos da pessoa que está encarcerada, não significa que você desobriga que o Estado dê direito, garanta os direitos humanos das vítimas também. Mas a partir do momento que você coloca presos em condições desumanas, na verdade você acaba apenas fazendo com que os presídios, as cadeias, sejam fabricantes de facínoras e assim por diante, né? Mas eu gostaria, em vez de cair no mérito em si, se foi legítima a defesa ou não, se o aparelho do Estado agiu legitimamente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão do processo, que o processo está sendo anulado se atendo às questões técnicas, né? Que os desembargadores chegaram à conclusão de que, na verdade, não havia elementos que o trâmite legal do processo, ele não obedeceu os requisitos necessários para que se chegasse a um veredito definitivo. Isso daí ilustra muito bem, aconteceu nesse caso do Carandiru, que é emblemático, e acontece em diversos outros inquéritos e processos criminais pelo Brasil afora. Então, daí a necessidade, a importância dos defensores públicos, né, do Ministério Público, da polícia, no inquérito policial, fazer a instrumentalização do processo, seguindo os rigores técnicos, para evitar que no meio do caminho, ou mesmo no final do caminho, toda a oferta da denúncia seja viabilizada. Isso também vale, por exemplo, para os crimes de corrupção, como esses da Lava Jato, de que os promotores de Curitiba, muito no afã de dar uma resposta à sociedade, acabam mesmo que atropelando os ritos fundamentais do processo de oferecer provas e não apenas convicções. Então, acho que esse episódio aqui serve também de um lembrete, um sinal de alerta para que o processo penal, nas diversas instâncias, ele seja seguido da devida maneira legal. Bom, e quem esteve mergulhado nesse processo, e na verdade foi defensor do coronel Ubiratã, que chefiava a PM naquele dia lá do Carandiru, o doutor Vicente Cassione. O que se fala também é que não se poderia condenar porque não se individualizou, professor, a responsabilidade de cada um desses condenados até então, neste processo, né? Bem, eu pensei que não fosse mais falar nesse assunto porque o julgamento do coronel aconteceu em fevereiro de 2006, quando ele foi absolvido. E eu sustentei o óbvio. 3 teses de defesa que eram ausência de dolo, não havendo dolo, você não pode ter condenação, júri julga crimes dolosos, parênteses, intencionais, fecha parênteses,
contra a vida. Se você tem ausência de dolo, já não é mais o júri que vai julgar o réu. Então, eu aleguei ausência de dolo, aleguei estrito cumprimento do dever legal, que é uma causa legal de exclusão de crime, está na lei. Quando você está no estrito cumprimento do dever legal, você não comete crime. Se é estrito cumprimento do dever, não pode ser crime, porque se é crime, não é estrito cumprimento do dever. E a terceira tese era uma causa excludente de culpa, que nós chamamos no direito de inexigibilidade de outra conduta. Isto é, você não pode exigir daquele réu, no dia em que ele agiu, que ele tivesse uma conduta diferente do que ele teve. Isto é, ele agiu conforme o que era esperado e não contra o que era esperado. Isto é, você não reprova o que ele fez e não reprovando, não tendo juízo de reprovação, você não tem, portanto, culpa. Eu agi, não fui reprovado pelo meu ato, não tenho culpa. O tribunal acolheu as três teses: ausência de dolo, estrito cumprimento do dever legal e inexigibilidade de outra conduta nas circunstâncias. E o coronel foi absolvido. Só que ele foi julgado sozinho. Depois vieram os outros PMs que compunham a tropa que entrou no Carandiru. E eu me surpreendi muito de ver que eles foram condenados pelo júri. Porque só neste caso, só colocou o rótulo de massacre quem não conhecia o processo ou quem tinha razões políticas, ideológicas e eleitorais para dizer que houve um massacre. Que o fato aconteceu em cima das eleições de 1992 e, portanto, não havia por parte dos repórteres, dos jornalistas que bateram na tecla durante anos de que havia um massacre, não teve um deles que tivesse tido a curiosidade de ler o processo. O Caco Barcelos comandou, na parte jornalística, a defesa dos presos. O Héctor Babenco, cineasta, fez um filme sem ouvir sequer um único policial para saber qual era a versão da polícia. Não ouviu policial, não ouviu juiz, não ouviu promotor, não ouviu ninguém. Ele ouviu os presos e as famílias dos presos. A mesma coisa o Caco. Também não entrevistou um policial sequer. Professor, se me permite, Só vou dar o nome aos bois. Dom Paulo Evaristo Arnes, que era o cardeal arcebispo de São Paulo e que defendeu também, em nome dos direitos humanos, junto com aquele padre Lancelotti, Júlio Lancelotti, defenderam também que houve um massacre. E, finalmente, além deles, alguns deputados federais na época, José Genuíno, Eloy Pietá, todos do PT, que também fizeram um palanque em cima dos cadáveres dos presos. Só que eu disse no julgamento o seguinte: nenhum deles. A rebelião começou às 10 horas da manhã. 2.069 presos da maior periculosidade, condenados a 80 anos por latrocínio, 3 latrocínios, condenados a 50 anos por latrocínio, por estupro seguido de morte. Era o pavilhão onde havia 2.069 presos amotinados.
guerreando entre eles, apagaram tudo, apagaram as luzes, quebraram o sistema hidráulico, jogaram óleo na escadaria, colocaram pregos em madeira, besuntados com sangue contaminado por HIV, porque 1/4 dos 2.069, portanto, 500 presos, eram portadores de HIV, para que quando os policiais pisassem nessas tábuas com os pregos, fossem contaminados. E o que a gente provou, examinando durante um mês, 57 volumes de processo, cada um dessa grossura, que dava uma pilha dessa altura, daqui até onde está o Marco Santana. Examinando perícia, examinando célula por célula, bala por bala, tudo o que aconteceu, estava evidente que não houve massacre nenhum. O que houve foi os presos, e um deles confessou em plenário, quando eu fiz a pergunta, ele disse, nós pensávamos que os policiais iam entrar só com cachorros, e naquele dia era o nosso dia. Nós íamos eliminar a polícia. Isso foi dito no julgamento por um dos presos, condenado a 87 anos de reclusão por 3 latrocínios. Esse preso disse isso. Então, o que acontece é o seguinte, no Brasil tem muito isso. O jornalista que não vai pesquisar, dá a notícia com base na fotografia ou com base na palavra de um preso. Eu perguntei para cada preso que foi depor lá no julgamento, sobreviventes, evidentemente, porque sobreviveram quase 2.000. Morreram 90 e tantos pela contabilidade do Ministério Público. Porque os outros, para completar 111, mataram-se um ao outro lá dentro. Mas eu perguntava para o preso, o senhor foi ferido? Fui, sim, senhor. E quem socorreu o senhor? A PM. E quem levou o senhor para o hospital? A PM. Como? Na viatura da PM. Isto é, se há um massacre, se há uma intenção de entrar lá para exterminar presos, não iam 2.000 presos ficarem sentados no chão, lá no pátio, e os feridos levados pela própria polícia, socorridos pela própria polícia. Mais ainda, o coronel Biratã não entrou por conta própria. Ele recebeu ordem de 2 juízes corregedores, de um juiz secretário adjunto de Segurança Pública, do secretário de Segurança Pública e do governador, por uma razão. Estava em chamas o térreo. Os presos atearam fogo no andar térreo, achando que, como a casa de detenção é de paredes grossas, de alvenaria, não pegaria fogo. Só que eles esquecem que o que pega fogo dentro faz fumaça e o que mata é asfixia pela fumaça. Então, quando os bombeiros quiseram entrar para apagar o incêndio, não puderam, porque eles tinham feito barricadas. Foi a hora em que disseram para a tropa de choque, tem que entrar para abrir caminho para os bombeiros. E a tropa de choque entrou. No térreo, explodiu um botijão e no térreo, já na entrada, o coronel Biratã caiu desmaiado com a explosão do botijão e foi levado imediatamente para o hospital do Mandaqui, em Santana, na zona norte de São Paulo. Não conseguiu comandar nem a subida, andar por andar, nas escadarias do Carandiru. Foram outros coronéis, cada um comandou para um andar. E houve uma tocaia comprovada pelos gráficos que eu fiz a partir do exame, da perícia, das celas. Houve uma tocaia no 3º andar. Quando a tropa estava subindo para o 3º andar, os presos, armados até os dentes, atacaram a polícia. Tanto que os feridos e mortos foram ali no 3º andar. Você não teve um morto no 5º andar, um morto no 4º andar, um morto no 2º andar e um morto no 1º andar, que se confunde com o térreo. Essa é a história que tem que ser vista no processo, com base no depoimento de testemunhas, presos, insuspeitos. Tá certo? O preso é insuspeito. Agora, fazem
a história do massacre, para mim não é surpresa nenhuma que tenha havido nulidade no julgamento, até por uma razão. O Biratã já estava absolvido, eu o absolvi lá atrás. Mas eu achei que todos já seriam absolvidos também depois. E por uma razão muito simples. Como é que você pode estabelecer que bala, de que arma, de que policial matou aquele preso? No direito penal, existe algo que se chama nexo causal, nexo de causalidade. A bala que sai da minha arma entrou no corpo de João e matou o João. Então há um nexo de causalidade entre o meu disparo e a morte de João. O meu disparo fez com que uma bala que saiu da minha arma e que é identificável entrou naquele corpo e foi recolhida do corpo. Então, esta bala saiu desta arma que foi manejada pelo Cassione. Como é que você pode? Morreram 90 e tantos presos. Como é que você pode estabelecer? 111, na verdade, né? Acabei de explicar aqui, você não estava atento. 111 foram os mortos. Só que o Ministério Público reconheceu que foram 90 e tantos mortos, porque a diferença entre 90 e tantos para 111 foram presos que já estavam degolados e mortos num confronto interno entre eles. Porque tudo começou com uma rixa de um preso chamado Barba com outro preso que chefiava uma turma de traficantes e de domínio dentro do Carandiru e um outro preso. Os dois grupos começaram a brigar num jogo de futebol, lá dentro. E esta briga culminou com a morte de vários presos que a perícia constatou e o Ministério Público concordou que foram... Mas se tivessem sido 130 ou 200 presos, não importa. Eu queria ver qual era o policial, inclusive se o Marcos Santana tivesse o infortúnio de ser um dos policiais, que entrando lá dentro do Carandiru, com 2.000 homens armados, dispostos a matar a polícia, quem iria dizer, em nome de Jesus, matem-me? Policial, ele está lá para sufocar uma rebelião que ia acabar. O perito Negrini, Oswaldo Negrini, disse isso. Se a polícia não entra, não morriam só 90 e poucos presos. Morreriam todos os 2.069, asfixiados pela fumaça. Isso o perito disse, prestando depoimento. E um perito que era petista, não era a favor de ninguém. Pois bem, o que acabou acontecendo foi que você não tem como estabelecer se a arma que detonou uma bala que matou um determinado preso saiu de determinado policial. Porque basta que um policial não tenha dado um tiro, um. E se você não tem, e aliás já estava dito isso no júri do Biratã, você precisaria de 11 anos exclusivamente da perícia, Instituto de Criminalística, fazendo exame de balística, 11 anos para conseguir estabelecer alguns casos de algumas armas que teriam disparado tiros que mataram A, B ou C. Portanto, isso não foi feito. E você não pode condenar de batelada pessoas, porque teve gente que, ao contrário, ao invés de atirar, conseguiu pegar o preso e dizer: você, preso, desce, você está ferido, levo você, ponho na viatura e te mando para o hospital. Esse policial, por exemplo, não pode ser acusado de homicídio, porque está socorrendo os policiais. E os presos foram levados para o hospital pelos policiais. Portanto, não houve nenhum massacre no Carandiru. O que houve, lamentavelmente, foi uma rebelião. Os presos fazem uma aguardente, porque as pessoas não sabem disso, ninguém conta isso. O Babenco não contou isso. O Drauzio Varela, que estava lá dentro até a hora do começo da Revolução, médico, amigo dos presos,
Saiu. E na hora da Revolução não foi Drauzio Varela, não foi Hector Babenco, não foi Dom Paulo Evaristo Arnes, não foi Eloy Pietá, não foi Caco Barcelos, ninguém foi lá. As entidades de direitos humanos, professor... O padre Lancelotti não foi lá para acalmar o rebanho. Sustento que os presos morreram com um tiro na cabeça e tiro na nuca. isso O que ficou provado, o que ficou Tiros a provado, queima-roupa pelas costas. o que na ficou cabeça, né? provado, quem te disse isso? Tá no laudo, né? Não, o laudo está ao contrário. Quem te disse isso? O Ministério Público sempre divulgou isso. O Ministério Público divulgou. Tá, o laudo, então, no dia do júri, eu mostrava os laudos e dizia, está aqui, ó, tiro pela frente, tiro de confronto. Onde é que estão os tiros pelas costas, que a imprensa vem dizendo até hoje? E o Ministério Público calou a boca. Quando terminou o julgamento, um dos promotores virou para o outro e falou... Então o senhor está contando aqui é uma novidade, porque vários outros jornais sempre publicaram isso. Não. O Ministério Público nunca contestou... Eu não estou contando novidade nunca nenhuma. Contestou as versões apresentadas pelos jornais. Deixa eu fazer um intervalo. Só para dizer o seguinte, os outros blocos. nós estamos aqui falando de um assunto que eu pensei que não ia falar mais. Opa. Por quê? Porque para o Santana é novidade, porque o Santana ouviu o que disseram os deputados petistas da época, o que disse o padre Lancelotti. A população brasileira, a população brasileira, internacionais, e a imprensa, Anistia Internacional. Claro. Sabe qual é o defeito? Todo mundo foi ludibriado. Então. Quando você... Ludibriado? Ué, quando você quer saber uma informação, você vai ao processo. No processo tem que estar a prova. A prova do processo é que faz alguém ser condenado ou a ausência de prova que faz alguém ser absolvido. Ficou batendo na mesma tecla a imprensa em cima do que ninguém sabia, ninguém viu. Ninguém teve a coragem de se retratar. Aliás, teve. Um jornalista da Folha, quando terminou o julgamento, disse assim: hoje veio à tona a verdadeira história do Carandiru. Vamos fazer um intervalo, a gente já volta daqui a pouquinho. O debate está acalorado aqui nos bastidores, viu? Nós estamos de retorno aqui para o segundo bloco. Bom, Câmara close. Vamos concluir isso aí? É um assunto que a gente pode Câmara jogar close, antes do não é ano. verdade? Dividir Vê em se está capítulos. calorado. Paulo de Jesus, fala, Paulo. Estou sorrindo. É importante dizer o seguinte: o processo do Carandiru e o processo, professor, do Dock Street, foram dois processos que fizeram, na minha humilde opinião, um desserviço ao direito penal, ao processo penal e principalmente ao Tribunal do Júri Brasileiro. Eu vou discordar. Porque mostraram para nós o poder que a mídia empresta às decisões judiciais. Porque para o doutor Cassione conseguir a absolvição do coronel Biratã, ele precisou passar por um revés perante o Tribunal do Júri para no tribunal buscar essa vitória. Então, nós, a partir dali, ficou mais difícil ainda atuar no Tribunal do Júri. Porque a população, ela vai compor o corpo de jurados... Com a cabeça feita. Com a cabeça feita, professor. Já vai com uma ideia pré-concebida. O sujeito chega ali com aquela calça bege, camisa branca, camisa baixa, com aquele estereótipo que todos nós conhecemos, que os réus são sempre iguais, e a sociedade já pré-julga naquele momento, lendo o que é publicado, vendo o que é passado na televisão sem uma crítica, porque ninguém explica como um processo acontece. Vai lá o William Bonner lê no teleprompter, mas ele não para explicar para o cidadão comum o que está acontecendo de verdade. É isso mesmo. Então, é essa grande dificuldade que nós temos enquanto advogados de defesa de ir perante um jurado, ir perante um tribunal de justiça, seja lá ele qual for, e sustentar um ponto de vista, e sustentar o que está no processo. Ninguém defende aqui a inverdade. Defende, sim, a possibilidade de se apresentar os argumentos que estão nos autos. E isso é um direito da defesa e... no dia que nós não tivermos mais essa possibilidade, o Estado Democrático de Direito vai estar realmente sucateado. Ô, Santana, tá 2-0 aqui. Vamos empatar esse jogo? Vamos empatar esse jogo. Ele falou do julgamento do Dock Street. O julgamento do Dock Street teve dois momentos. O primeiro momento, em que ele foi absolvido, olha, em vocês que prevaleceu, como é que é? O telespectador... Prevaleceu... Não, o telespectador não sabe o que é Dock Street. Sabe, o grande problema... O playboy que é acusado de matar... Matou a mulher em defesa da honra. Em Búzios.
E prevaleceu a tese do quê? Tem gente que diz que ele matou a Leila Diniz. Não. Tem gente que diz que ele matou a Leila Diniz, sabem tanto? Advogados, eu vi disso. Advogados. Ele matou a Leila Diniz ou a Ângela Diniz? Ângela Diniz. Pois é, a Leila Ângela Diniz Diniz. era uma atriz, não é? Que morreu num acidente de avião. Exatamente. Pois Nos anos todo mundo 60. fala que o Doc Street matou a Leila Diniz. Ele matou a Ângela Diniz. A Ângela Diniz. E no primeiro julgamento, o que prevaleceu foi a absolvição do réu, o acusado. Por quê? O seu defensor, muito astutamente, disse o quê? Legítima defesa da honra e disse perante o tribunal que ela vivia mais na horizontal do que na vertical. Houve uma grita geral, mudou a sociedade, mudou a tese, prevaleceu a tese do quê? Quem ama não mata. E aí o seu Doc Street foi condenado na sequência do novo julgamento. Essa é a verdade. Falou o dogmático. Não é dogmático, são os fatos. Não, o dogma papal Heraldo. Dogma. O que ele falou é dogma. O que aconteceu, eu atuei nesse caso. Você também não sabia que eu tinha atuado. Eu não lembro do senhor lá. Você sabe o que o Jornal Nacional, na época foi o Cid Moreira? Boa noite. O advogado paulista Vicente Cassione esteve em Cabo Frio e, misteriosamente, a Gabriele Dyer, a testemunha... francesa, né? Não, alemã. Alemã. Alemã, tá vendo? Já veio o francês. Vê como é uma coisa. Daqui a pouco ela vira francesa. Eu não atuei no caso. Mas, Desapareceu. Aí me acusaram. Todo concreto. Me acusaram. Ele matou. É legítima defesa da honra, mas isso é uma coisa completamente subjetiva. E hoje, se fosse hoje, uma tese ele aceita ele seria condenado na primeira instância. Mas uma tese seria legal, execrado. na época se reconhecia. É isso que eu vou dizer. O grande problema é que na época, entendia-se que a violenta emoção tinha uma característica, a legítima defesa da honra era possível, etc, etc. Mas não foi só a legítima defesa da honra. A tese do grande advogado Evandro Lins e Silva foi a da inexigibilidade de outra conduta, que eu acabei de dizer agora aqui, que é a excludente de culpa. Isto é, nas circunstâncias em que ele surpreendeu a Ângela Diniz, nas circunstâncias em que aconteceu o que aconteceu, ele perdeu a cabeça, atirou e acabou sendo absolvido. Muito bem. É um direito do advogado sustentar uma tese. Desde que ele sustente uma tese, do outro lado tem um promotor que sustenta a tese contrária. E quem decide é quem julga. O que você não pode é ter um desequilíbrio em que de um lado tem um advogado, do outro lado tem um promotor, que num dia, como aconteceu agora, dizia que as iniciais JD eram José Dirceu no processo do Petrolão, e agora a mesma força-tarefa diz, erramos, não era JD, não era José Dirceu, era José Dourado, assessor do Palocci. Você entenda que eles também erram, eles não são também deuses. Muito bem, tanto que corrigiram. Antes era José Dirceu, agora é José Dourado. Estou mostrando que cada um responde por aquilo que faz. O que não pode é acontecer o que aconteceu na época. O Ibrahim Suede, que era do jornal O Globo e era da Rede Globo de televisão, comandou uma campanha contra o DOCA e a Rede Globo de televisão, com a força que tem, entrou maciçamente contra o DOCA, que quando o júri de Cabo Frio, no segundo julgamento, foi decidir... Pessoas humildes, né, professor? Pessoas humildes. Simples. Estavam com a cabeça feita porque todo dia o Jornal Nacional, dizendo que eu devo ser canonizado, você pode ter certeza que o Papa Francisco vai me colocar na condição de santo. Madre Teresa de Calcutá, o próximo é o Vicente Cassione. É só o Jornal Nacional. Mas, Cassione, o senhor está falando o senhor atribui a campanha em si ou a coisa em si, o assunto em si? Que ele matou a mulher, deu um tiro na mulher em defesa da honra. As pessoas têm um discernimento também de saber. Acabei de dizer que a tese não foi
só legítima Então, agora, de defesa todo da modo, honra. só para a gente encerrar esse assunto, né, eu acho que defender os dois casos, tanto o Dr. Encerramos Street- o assunto, a hora que você quiser. Você quer encerrar agora? Está encerrado. Não, deixa eu Com falar a palavra, primeiro. o encerrador geral do painel regional. Está encerrado. Obrigado. Eu já não falo mais nada. Para a gente arrematar o assunto realmente, o professor, tanto no caso do Dock Street, tanto no caso do Carandiru, eu acho que se a gente admitir que são coisas normais, é instituir a barbárie completamente. Porque achar que... Eu também acho anormal. Acho anormal que 2.069 presos resolvam mas eu não ia encerrar. atocaiar a defesa fala por último. Isso é da lei. Atocaiar 84 presos, policiais. 2.069 bandidos iam atocaiar os 84 policiais e matá-los. Sabe o que aconteceria no dia seguinte? Não ia ter livro do Drauzio Varela, não ia ter filme do Hector Babenco, não ia ter direitos humanos ouvindo as famílias dos policiais. Você já viu quando morre um bandido, aparece sempre alguém da família para dizer, ele era bonzinho, morre um PM, não aparece uma pessoa da família do PM para dizer, o meu marido era bonzinho, o meu pai era bonzinho. Não é essa questão aí. Mas é essa a questão, não, sim. É evidente que ali não tinha nenhum É essa a santo. questão. Tinha sequestrador, Ninguém é a favor de que se mate preso. Ninguém é a favor de que se mate É preso. evidente que ali não tinha santo. Olha, você eu tô à acha que é vontade para normal falar, Carlos. entrar um pelotão ali Marcos. e exterminar ali, é você instituir a barbárie. Marcos, Aí você, eu vou surpreender você com uma outra novidade A mesma agora. polícia que entra no Vou surpreender presídio, você com uma outra autorizar novidade. a polícia que atua na periferia. Se não entrasse e que morresse... vai com a cara do pobre, se não do preto, entrasse, e não. executa. Você está falando... É a mesma coisa. Você está falando politicamente correto que ninguém Não é aguenta isso, mais. não é isso. Não. O Carandiru trouxe algumas... Infelizmente não é politicamente correto. O que acontece? As pessoas mais missões, humildes... que se acabou com esse modelo de casa de detenção. Não, isso foi positivo. 5, 6, 10 Isso mil foi homens absolutamente aprisionados, positivo. não há como. Claro, Isso foi muito positivo. Claro. Questão de O que eu ciência. quero dizer é que, em nome de haver gente maltratada nos presídios, gente aprisionada, amontoada nos presídios, isso é um absurdo. Isto é uma vergonha. Isto é absolutamente... Eu, se sou um juiz, ponho todos na rua. Porque a Constituição garante ao preso que ele tenha dignidade preservada. Então, eu quero deixar bem claro, eu poria todos na rua que estão amontoados dentro das celas. O Estado que cuide de dar a eles o mínimo de dignidade. A pena não é tortura, a pena não é comer comida podre, a pena não é ficar um urinando em cima do outro, isso não é pena. Pena é privativa de liberdade. Reclusão. Mas em qualquer lugar do mundo civilizado, a reclusão tem que ser cumprida dentro do princípio de dignidade. E mais ainda, para surpresa do Marcos e de muita gente, eu fui presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB. Portanto, ninguém defende mais direito humano do que eu, direitos humanos. Ninguém. O que me diferencia de muita gente é que eu sempre fui, desde pequenininho, muito chato, porque eu era sempre muito curioso e eu queria ir a fundo para descobrir a verdade que estava lá no fundo. Tanto que eu pratiquei mergulho. Porque esse negócio de nadar na superfície é fácil, na piscina. Eu ia mergulhar, eu ia lá na toca, onde estava a garopa. Lá na toca. Então, eu quero saber o seguinte. Quem leu o processo, quem leu os laudos, quem ouviu o depoimento dos presos e quem conhece a prova do processo do Carandiru, discute comigo. Quem não leu, como dizia a minha avó, que falava dialeto, dizia assim, state zitto. State zitto em italiano é uma forma de dizer, cala a boca, fica quieto. Eu não estou dizendo isso aqui, não cometeria essa indelicadeza, mas eu converso e discuto com quem viu o processo. Por isso que 24 desembargadores do órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo absolveram o coronel Biratã Guimarães. Não porque eu era um bom menino, não porque eu era amigo de ninguém, ao contrário, eu meto o pau neles toda hora. Vocês sabem, e vem aqui, vai do ministro do Supremo até o juiz de qualquer vara,
Se não prestar, eu digo não presta para nada. E já cansei de dizer isso. Já falei do Barroso aqui, já falei do Fux, todo mundo, ministro do Supremo. Já falei do Francisco Falcão, do STJ, presidente do STJ, que é corrupto. Eu não tenho medo, não. Eu falo o que tiver que falar. Agora, no caso do Carandiru, eu fui fundo para levar aos jurados e ao tribunal prova. E um detalhe só para terminar. Os jurados reconheceram o estrito cumprimento do dever legal, reconheceram inexigibilidade de outra conduta e reconheceram a ausência de dolo. Por um erro de quesito em que se votou o excesso, caíram por terra as 3 teses de absolvição que já estavam reconhecidas e o julgamento tinha que ter acabado com o reconhecimento das 3 teses. Foi um erro da juíza que acabou sendo corrigido depois pelo tribunal. 24 desembargadores, unanimidade. Vamos fazer o intervalo, a gente já volta daqui a pouquinho. Olá, já de retorno aqui, vamos direto aqui para a Jéssica, a participação dos telespectadores. Vamos Temos sim, a primeira é para o Vicente Cassione. O Silvio Moraes do Campo Grande. Ele quer saber qual a sua opinião sobre o assassinato do coronel Biratã, que morreu logo após o júri. Não foi logo após o júri, foram 7 meses depois do júri. E foi um caso que não tem nada a ver com preso, com vingança, com execução. Foi um caso passional, é uma outra história. Não pode misturar um caso com outro, né? Então, do caso do Carandiru a gente está falando, porque ontem teve uma decisão relativamente ao Carandiru. O outro caso é um caso que não tem nada a ver com essa história e a gente tem que fazer justiça. O coronel não foi executado por nenhum comando, nem pelo crime organizado, nem por ninguém. Absolutamente nunca encostaram um dedo no coronel. Mais participações, Jéssica? Temos. Agora para a mesa, o Uriel quer saber até quando vamos conviver com um judiciário tão lento em suas decisões. O judiciário ele passa por uma problemática que não consta apenas com uma variável só, Uriel. Boa tarde. Nós temos uma série de problemas que precisam ser resolvidos, não só a estrutura, como o preparo dos próprios serventuários, como o próprio comportamento do advogado, que muitas vezes litiga de forma exagerada ou desnecessária. Então, são uma série de fatores. Então, não é só a legislação, só o serventuário, só o comportamento do advogado ou do próprio Estado, que é quem figura como parte na maioria dos processos. É a somatória de todos esses fatores que precisam ser discutidos para nós conseguirmos resolver esse problema da celeridade dos processos. Jéssica. Vamos lá. O Paulo Henrique Farias gostaria de perguntar para o Dr. Vicente Cassione, né, a gente muda um pouquinho de assunto sobre segundo turno, eleições, mas sempre tem alguém querendo saber se há chances de ter um segundo turno em Santos. É muito difícil a gente falar sobre eleição hoje, porque a gente não pode falar. Então, tem que falar tudo por metáforas. Tudo na base da onomatopeia. Fazer pipi, ó, au, au, entendeu? Você pode latir, piar, mugir, porque a campanha eleitoral é feita para esconder os candidatos. Os candidatos que conseguiram ficar menos escondidos pelo processo legislativo, que não deixa ninguém aparecer, esses candidatos que conseguiram colocar um pouquinho assim a cabecinha de fora são vistos. E aqueles candidatos que têm curral já fixo. Então, esses que têm curral fixo, é uma desigualdade em todos os sentidos. No tempo de televisão, o candidato a vereador só pode dizer eu sou João, meu nome é 3. O que adianta o chefe falar isso na televisão? Estamos fingindo de fazer campanha política. É fingimento de fazer campanha política. Você não pode entrevistar candidatos, não pode permitir que o candidato seja capaz de divulgar a sua cara. Você não pode, em algum lugar, ainda pode colar alguma coisa, atrás dos automóveis, no vidro de trás dos carros. E olhe lá,
Não pode nada. No dia da eleição, não pode sair anúncio, na véspera da eleição não pode sair anúncio, não pode ter boca de urna, não pode não sei o quê, não pode nada. Uma campanha que durou quanto tempo? 40 dias? 45 dias. 45 dias. Para eleger os síndicos de todas as cidades do Brasil onde o povo mora. Os síndicos e os despachantes, né? E os síndicos e os despachantes. O office boy. O pior de tudo, o meu filho ainda estava me dizendo ontem que uma mulher disse, o senhor vai fazer escola, o vereador faz escola, precisa fazer escola não sei aonde, precisa fazer hospital não sei aonde. Aí meu filho teve que explicar, olha, vereador que faz campanha dizendo que vai fazer escola, vai fazer hospital, vai fazer isso, fazer aquilo, está mentindo deslavadamente, porque isso não é função do vereador, o vereador não pode fazer isso e não pode prometer que vai fazer isso. Não é a função do vereador. Então as pessoas não são nem esclarecidas, porque pelo menos o Tribunal Regional Eleitoral deveria determinar que em cada esquina tivesse uma lista com o nome de todo mundo que é candidato. Tá certo, não? Você não tem... Você não pode colocar cartazes em lugar nenhum, salvo numa ou outra parede autorizada. Mas durante o ano todo, porque suja a cidade, mas durante o ano todo, os cartazes são colocados em todo lugar. Para não falar daqueles cartazes de tarô, traga o seu amor de volta. Se eu não trouxer o seu amor de volta, eu devolvo o dinheiro, tá? Nos postes. Nós entramos naquela problemática, né, professor? Que no Brasil nós ou permitimos tudo ou não permitimos nada. Exatamente isso. A propaganda eleitoral nas últimas eleições era um absurdo. A cidade absolutamente emporcalhada, papéis, banners, carros de som para tudo que é lado. Isso inferniza a vida do cidadão. Aí muda essa legislação, como nós não sabemos resolver o problema, nós proibimos toda e qualquer manifestação. Então tem uma série de candidatos que o cidadão sequer conhece, em razão dessa restrição tão obtusa que a legislação trouxe. Bom, nesse finalzinho de programa, a Câmara aprovou um projeto de resolução, está meio esquisito esse tipo de aprovação, que na verdade é um projeto de resolução que permite o aumento de R$ 9.938,94 para R$ 12.091,71 o ganho do vereador. E aí a medida é questionada aqui pelo jornal Diário Popular e vem uma nota da assessoria da presidência da Câmara lá dizendo que não houve e nem haverá aumento. O salário dos vereadores ficará congelado durante 8 anos, de 2013 a 2020. Então, se é para permanecer congelado, por que aprovaram esse projeto de resolução permitindo aumento? Eu acho que isso aí acaba servindo como gatilho para o aumento dos servidores da Câmara, os assessores, né, assim por diante, né? E esses aí não são atingidos, muitos deles conseguiram na justiça o direito de ganhar mais até que o próprio prefeito, né? Tem salários milionários de dezenas de milhares de reais aí, sim, tem né? 50, para funções simples, né? Mas independentemente dessa questão operacional, em que pese a legislação traga um teto do salário do vereador em relação ao deputado, é uma mensagem muito negativa, não é? O Brasil vive um momento tão delicado financeiramente, de repente a Câmara se permite um aumento de vencimentos de forma astronômica. Isso, de fato, é uma mensagem negativa, em que pese, de acordo com a reportagem, a Câmara negue, não é? A mensagem, se de fato for confirmado, é uma mensagem absolutamente negativa. O projeto foi votado foi porque votaram contra os vereadores Antônio Carlos Banha Joaquim, do PMDB, e o José Teixeira Filho, o Zequinha Teixeira, do PSD. Num momento desse... Mas o problema todo parece também isso não vai, coisas escondidas. Isso Por que não faz as claras? Não vai mudar nunca. Está no site da Câmara dos Deputados, é só lá ver, 1995. O meu primeiro projeto que eu apresentei, que na época era um projeto de resolução, foi acabar com o 14º salário dos deputados. Os deputados ganhavam 14º e 15º. Eu já acabava com o 14º e 15º. Foi para a gaveta e disseram, o que você veio aqui? Você veio aqui para tirar o pão da boca da gente? Acabar com a brincadeira? Arquivaram e acabou-se. Então não adianta. O corporativismo lá dentro é assim. Entendeu? Ainda mais se for perto da eleição. Porque perto da eleição ainda aparece alguém para dizer, não, isso é imoral.
No dia seguinte da eleição, o imoral passa a ser moral. A gente sabe como é que funciona a coisa no Brasil. Bom, e nós vamos com essa notícia sobre esse projeto de resolução da Câmara, encerrando o painel regional de hoje, agradecendo aqui ao Paulo de Jesus, ao Marcos Santana, ao professor Cassione e também a Jéssica Souza, porque hoje o debate foi bastante acalorado. A gente retorna amanhã. Boa tarde a todos. Muito obrigado.